Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia. Eu sou casada com Alan há 7 anos e meio. Infelizmente, ele não pôde estar aqui presente hoje. Nós temos um filho de 4 anos e meio, é o Theo, e eu estou grávida de 6 meses de mais um menino. Eu estou aqui para testemunhar e agradecer a Nossa Senhora Rainha da Paz pela intercessão, né, que ela fez junto a Deus Pai pelo meu matrimônio. E pela minha família, e a importância também do mosteiro nesse processo de transformação e conversão de todos nós. Eu e meu marido, nós namoramos na adolescência, nós temos mais ou menos quase 20 anos de história, e em 2011 nós decidimos nos casar. Então tudo parecia perfeito, nós nos casamos, foi muito lindo. Mas logo depois do casamento, 5 meses após o casamento, meu pai veio a falecer. E foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu era muito apegada ao meu pai, e eu entrei numa tristeza. Imagina, você no início do casamento, com tão pouco tempo, né? Acontece a perda de uma pessoa, né, extremamente importante na minha vida. Então foi um momento muito complicado. Mas, após algum tempo, mesmo com dor, nós decidimos ter o nosso primeiro filho. Nós decidimos ter o nosso primeiro filho e, infelizmente, com 3 meses de gestação, nós descobrimos que ela tinha uma cardiopatia congênita, um problema do coração gravíssimo e raro. Foi um choque receber essa notícia, né, do primeiro filho. E, então, nós iniciamos uma luta com a Isabela. O nome dela era Isabela, nós fizemos uma luta com ela. Ela não pôde nascer numa maternidade, vocês podem ter noção de que uma mulher, né, recém-casada, já com perda de pai, e depois de uma notícia tão triste, a gente não tinha muita noção do que era isso. Além de tudo, não poderia nascer numa maternidade como uma criança normal. Por quê? Porque ela teve que nascer no Hospital do Coração, né? Porque ela poderia haver no nascimento dela uma intervenção cirúrgica. Então foi um momento muito difícil para nós. Ela passou por vários exames, ela nasceu. Graças a Deus, no momento não houve nenhuma intervenção cirúrgica. Ela ficou bem. E logo depois nós levamos a Isabela para casa, mas ela, além da cardiopatia congênita, que era esse problema gravíssimo e raro, ela ainda tinha uma hérnia diafragmática que doía dia e noite. Então nós achávamos no início que era uma cólica, mas ela não dormia, ela dormia 30 minutos por noite. Nós tínhamos que ficar acordados, não poderia receber visita de jeito algum, de maneira alguma, ela não poderia receber nenhuma visita. Então, aquilo tudo mexeu muito com a gente, né? Com ela, todo o sofrimento, né, da Isabela. E só quem sabe, né, quem passou por uma UTI, ou neonatal, uma UTI adulta, sabe do que eu estou falando. E nós tínhamos que ser fortes para ajudar a Isabela. Mas parecia um pesadelo, assim, era muito difícil. Ela passou por 3 cirurgias muito pesadas mesmo. E na 3ª cirurgia, infelizmente, ela não resistiu. Ela veio a falecer. O meu marido era louco para ser pai. Até mais do que eu para ser mãe, sendo muito sincera. Tinha muito medo. E, a partir do momento que ela faleceu, é como se nós tivéssemos realmente morrido, mas ele não conseguiu superar a dor da perda da Isabela. Porque ele sempre, desde novo, desde que nós temos muitos anos de história, ele sempre quis ser pai e ver uma filha sofrer, uma filha passar por tantos momentos difíceis. E a gente não tinha essa fé, né, de hoje. Eu sempre fui católica, mas o Alan não tinha esse conhecimento. Então, ele se viu, eu acredito que foi assim que ele se viu um sonho destruído, né, com a perda dela. Neste momento, nós deveríamos ter vivido o luto da perda da Isabela. Mas nós não fizemos isso. Com aquela dor intensa, muito difícil, nós decidimos engravidar novamente.
E, para nossa surpresa, com um mês de gestação, nós estávamos realmente, claro, felizes e tristes, porque, como eu falei, nós não vivemos essa dor. Eu tive um aborto espontâneo. Foi, mais uma vez, muito difícil para nós, muito complicado. Nós chegamos realmente no fundo do poço. O que estava acontecendo, né? Com uma vida que era tão tranquila, tão serena, e após o casamento tudo desmoronou, todas as turbulências, tudo aconteceu. Mas, novamente, nós decidimos que nós teríamos mais um filho. E, graças a Deus, nós engravidamos do Theo, que é esse nosso filho de 4 anos e meio. Ele com total saúde. Claro que foi uma gestação muito difícil para nós. Nós não avisamos as pessoas, nem as pessoas da família, porque nós ficamos muito preocupados, né? Até fazer os exames necessários, saber. Foi uma gravidez assim, de muita ansiedade. E como eu falei para vocês, nós não fomos atrás de um tratamento ou de igreja, de nada. Nós guardamos para nós. Então, os hormônios estavam à flor da pele aos 9 meses. Então, nós tivemos uma briga. Nós éramos muito unidos, mas nós tivemos uma briga. E ele não estava bem, eu também, porque acho que a gente não foi, como nós não fomos curados de tudo isso, né, internamente. Aí começaram as turbulências no casamento. E realmente nós discutimos perto dos familiares, ele não, né, não foi legal, e aí começou o desprezo, o silêncio, a falta de atenção, a ausência, porque ele sentia muita dor, ele precisava de ajuda, eu também. Então, nós, nesse momento, nós não soubemos lidar com a situação, né? Então, quanto mais eu não agi com uma sabedoria, porque eu não tinha sabedoria. Eu era mulher que trabalhava, né, sempre trabalhei, sempre estudei, fiz as minhas coisas, então eu não tinha essa sabedoria, né, de Maria, sabedoria de esperar, de aguardar, de ser a mulher que silencia, pelo menos. Então, quanto mais ele falava, eu discutia, eu não me calava, eu queria atenção. Nenhuma mulher quer ser, né, quer um homem calado, um homem triste dentro de casa, né? Ela quer conversar, nós somos bem diferentes dele. Após 1 ano do nascimento do Theo, o Alan resolveu sair de casa, depois de tantos desentendimentos, tantas brigas. Foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu me vi sozinha, no fundo do poço. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu com a nossa vida, né, que desmoronou depois de tantos anos de convivência, depois de que ele era uma pessoa sempre doce, uma pessoa amável. E aí ele foi embora. E eu não conseguia aceitar aquela mudança do meu marido. Eu falava, como que pode uma pessoa desse jeito, né, tão doce, tão boa, mudar, ser tão... Ele endureceu o coração. Sabe aquela pessoa que não chora, endureceu e queria sumir. Na verdade, o que ele queria? Fugir daquela situação, me deixar viver uma outra vida. Mas eu nunca quis ser uma mulher separada. Isso as pessoas que estão aqui, algumas pessoas me conhecem. E eu sempre dizia, eu não quero ser uma mulher separada, eu não quero criar um filho sozinha. E eu me apeguei na palavra de Deus, apesar de sempre ser a católica, que não ia, né, na igreja. Ia, mas não era católica de verdade, né? Então, eu me peguei aquela palavra que Deus disse que o Deus uniu, o homem não separa. Então, eu, muito triste com toda a situação, eu fui atrás. Eu falei, eu vou atrás para entender o que está acontecendo, eu vou atrás para pedir ajuda, porque meu marido ele foi embora, mas ele voltava para casa, ficava 1 semana, chorava e ia embora. E tudo isso ele fazia na frente do nosso filho, era bem doloroso, assim, sabe? O Theo sofria bastante, eu não sabia até então, porque era uma criança, mas eles realmente sentem muito. E aí eu decidi lutar. Eu falei, o que está acontecendo? Eu preciso entender por que ele chora, por que ele vai, porque não é aquele homem que, eu não quero mais o casamento, eu vou embora para sempre e pronto. Não. Ele precisava de ajuda.
também. E Deus colocou muitas pessoas no meu caminho. Eu busquei, e Deus colocou muitas pessoas, e eu fui para um grupo de oração. Um grupo de oração que me acolheu, que muitas pessoas me ajudaram, rezaram por nós, né? Rezaram muitos terços, deram muita atenção, primeiro para mim, né? Porque eu que frequentava o grupo de oração. E eu clamei a Deus de todo o meu coração. Eu nunca imaginei que eu faria isso, mas no grupo eu não me importava com quem estava do meu lado, se as pessoas iriam ligar, olhar para mim do jeito que eu estava. Eu ia de todo o meu coração, eu clamei, eu pedi ao Espírito Santo, eu pedi a Deus que me desse a oportunidade, porque eu também errei, né? Nós mulheres também, nem tudo é o outro que faz. Eu também não soube lidar com a situação, eu pedi a Deus que Ele me desse a oportunidade de, novamente, de restaurar o meu casamento. E eu sempre clamava pelo meu marido. Pela volta dele, pela cura dele, pelo nosso matrimônio, pelo nosso filho. E Deus me ouviu e meu marido voltou para casa. Quando meu marido voltou para casa, foi um momento muito difícil também, porque ele voltou, mas ele não voltou do jeito que eu achei que ele iria voltar. Ele voltou diferente. Ele voltou sem acreditar muito nas pessoas, uma pessoa que sempre acreditou, que sempre gostou das pessoas, que sempre foi uma pessoa boa. Ele voltou com o coração fechado, ele não acreditava em mais nada, em mais ninguém. E foi muito difícil. E com essa volta dele, eu também descobri que houve, né, que ele havia me traído, que houve adultério, que ele realmente teve uma outra pessoa, não assumida, mas teve uma outra pessoa. Então foi um momento muito difícil. Por quê? Porque eu tinha que sustentar aquele casamento, que nem eu sabia como eu ia fazer aquilo. E não, claro, sou mulher, né? Nós nos ferimos e eu fiquei muito mexida com tudo aquilo, né? Eu falei, enquanto eu rezava, ele também estava, né, com uma outra pessoa. E eu tive que... E aí eu conheci uma pessoa, que é uma mulher das 1000 Ave Marias, que é de Nossa Senhora, e também os padres daqui, o mosteiro, que eu já conhecia, na verdade, mas abriram as portas, nos acolheram as irmãs, todos. Eu comecei a fazer direção espiritual, eu já ia às missas todos os domingos, comecei a rezar o rosário e participar das 1000 Ave Marias nessa intenção, dessa cura do meu marido, de entender, e também porque em muitos momentos foi tão difícil, que eu também quis desistir de tudo. Mas Deus esteve sempre comigo e colocou Maria para cuidar de mim. O tempo todo. Então eu ia nas 1000 Ave Marias, eu rezava o rosário. Muitas vezes também eu fiz cenáculos em casa, que é a consagração de Nossa Senhora, né? E sempre rezando, sempre buscando e tentando perdoar. Porque perdoar é muito difícil. O perdão, ele é um processo. E quando eles falam, muitas vezes você ouve os padres falar, é uma questão de decisão, é uma questão de decisão. Só que sozinha você não consegue. Sozinha você é mulher, você não quer, você é orgulhosa. Então, assim, Deus quebrou tudo, pensem. Deus quebrou o meu orgulho através de tudo isso. Eu precisava passar por isso também. Não era uma pessoa ruim, não era isso. Mas eu precisava passar por essa situação para crescer, para saber que eu não era nada, que muitas vezes nós achamos, por que comigo? Imagina que ele vai fazer isso comigo, né? E eu olhava para a cruz, teve um dia que eu olhei para a cruz e falei, Senhor Jesus. E eu comecei a chorar, eu falei, o Senhor sofreu tanto, eu não estou sofrendo nem metade do que o Senhor, né, sofreu. Me ajuda, Senhor, a perdoar. Eu queria perdoar, mas eu não conseguia. Mesmo estando com ele dentro de casa, nesse processo, eu não conseguia perdoá-lo. Então, muitas vezes, eu conheci a Virgem de Pompeia, que é uma novena, que essa pessoa me apresentou, das 1000 Ave Marias, ela me apresentou, e eu fiz 3 vezes. São 2 meses cada uma.
na intenção do perdão e na intenção da reconstrução do meu casamento de verdade. Porque meu marido estava em casa, mas ele não estava tão bem. Eu precisava ajudá-lo, eu precisava perdoá-lo. E muitas vezes existia a vontade realmente de falar, nossa, não dá mais, né? E nesse meio tempo, eu fui rezando e fui fazendo tudo aquilo que haviam me falado. Nós fizemos a renovação dos votos com o padre Serafim aqui no mosteiro, os votos matrimoniais. Nós trocamos as alianças, que foi, né, pedido que a gente trocasse as alianças também. E eu pedi para o meu marido, vamos fazer o encontro de casais, que foi a última coisa que me pediram para a gente fazer quando se a gente retornasse. Só que o inimigo ele é tão sujo que ele não queria, claro, que meu marido participasse. Meu marido queria uma mudança. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar direito, mas ele queria uma mudança. Ele chorava, às vezes, muitas vezes. Não é que ele era alcoólatra, não, mas ele bebia, né, muitas vezes de sexta-feira comigo em casa. Ele já não saía, nada disso acontecia. E ele mostrava que ele queria uma mudança, que ele precisava daquela mudança, que ele queria voltar a ser aquela pessoa de antes. Mas é como se existisse algum mal que não deixasse isso acontecer. Então, quanto mais eu rezava e fazia essa Virgem de Pompeia, que é uma oração muito forte, ela mexe muito. Eu não conhecia também, mas a pessoa que me apresentou, são 2 meses de oração, como eu falei. É mais de 1 hora de oração, porque você tem que rezar o rosário junto com os pedidos. São 27 dias de pedido, 27 dias de agradecimento. E quanto mais eu rezava para que tudo aquilo passasse, que ele pudesse participar do encontro de casais, que já estava marcado, que ele aceitou, mais o inimigo agia. E eu não entendia aquilo, porque meu marido nunca foi violento. Uma semana antes do ECC, que é o encontro de casais, ele pegou o crucifixo e jogou com muita raiva o crucifixo, muita raiva na parede. Então, aconteceram coisas inusitadas, coisas muito graves, coisas que eu nunca imaginei que iriam acontecer. E no dia 18 de novembro, nós fizemos o encontro de casais, e o meu marido foi tocado pelo Espírito Santo. Meu marido recebeu o batismo do Espírito Santo. Ele chorava o tempo todo, numa pregação de 2 pessoas que me ajudaram muito lá atrás. Então, ele foi tocado, já começou uma mudança, ele começou a vir, né, a missa todos os domingos, fazia direção com o padre Serafim, era atendido pelos padres também da comunidade, do mosteiro. Mas existia alguma coisa que a gente não entendia. Porque ele ainda bebia, ainda tinha amizades com algumas pessoas que não era da vontade de Deus. E aí, depois, eu vim conversar com o padre, eu me lembro perfeitamente também, que naquele dia, meu marido, ocorreu algo, depois do dia 1º, foi no dia 1º de janeiro, ele bebeu um pouco, eu sei que ele não se lembra muito bem do que aconteceu, ele me falava. Mas depois ele dormiu, levantou e falou que ia pegar nosso filho e ir embora. E eu me vi totalmente perdida naquela situação. Eu falei, meu Deus, e nós estávamos bem, mas eu falei, o que está acontecendo? Foi quando eu até liguei para o padre e também falei com uma pessoa consagrada a Nossa Senhora, essa senhora que eu sempre cito aqui, e ela me falou, eu falei para ela, eu vou desistir. Ela disse, reza o rosário. E ela falou que veio muito forte no coração dela. Pede para ela rezar o rosário. Eu não tinha mais forças para aguentar toda aquela situação. Aí eu peguei o rosário e rezei. Quando eu rezei o rosário, não sei. Eu senti uma força de Deus tão forte, uma força de Maria tão forte, e eu realmente consegui ter força novamente, né, para ajudá-lo, porque ele chegou a sair do portão, 5 minutos depois ele voltou, pôs a mão na cabeça da minha mãe e deitou, e depois ele não se lembrava muito. E eu não entendia aquela situação, não aceitava aquela situação, eu falei, o que está acontecendo? Aí eu conversei com o padre Serafim, ele já havia me pedido para fazer a árvore genealógica
da nossa família. Eu já estava com ela pronta. Ele falou, então vamos fazer. E eu falei sobre a família, né, que tem muitas tribulações em relação à bebida, a coisas desse tipo. E o padre falou, vamos fazer a missa dos antepassados. Aí eu falei, o senhor fala com ele? O Alan já via a missa, já fazia, né, direção espiritual, já muitas coisas ele já praticava dentro da igreja. E ele estava fazendo um trabalho aqui. E aí o padre conversou com ele, ele aceitou, é claro, e nós viemos, nós três, eu, o Theo e o Alan. E o padre fez uma bênção na hora, em nós três. E depois, aqui no altar, fez uma missa dos antepassados, né, para quebrar todas as maldições, tudo aquilo que a gente achava que atrapalhava, porque não era possível, era uma coisa muito estranha. A partir daquele momento que o padre fez aquela oração e depois da missa, o Alan mudou completamente. Ele voltou, na verdade, assim, voltou a ser aquilo que ele era, mas assim, ele começou a buscar a Deus. Hoje ele participa, hoje ele pediu a graça, né? Eu vou tentar falar aqui na ordem, mas é só para vocês terem uma ideia de como que Deus muda com uma intercessão de Nossa Senhora e através da oração, da perseverança. E o que eu quero passar aqui para vocês é a perseverança, para vocês, tudo que a gente passa para a gente não desistir, não, ter fé, perseverar, ter obediência também, porque muitas vezes a gente não entende. As pessoas falam, reza, não quero rezar, é difícil fazer isso. Não, persevera, reze, espere, tenha confiança e obediência na palavra do Senhor, acredite na palavra, na Bíblia, naquilo que Deus, né, que Jesus escreveu lá atrás, 2000 anos atrás. E também e o perdão. Sem o perdão, nada acontece. Por mais difícil que seja. Quem somos nós, né? Eu penso hoje, para não perdoar. Nós somos capazes, muitas vezes nós ouvimos aqui o padre falar que tudo é graça, né? O padre Eugênio fala, tudo é graça. Ele falou assim, nada faríamos se não fosse por Deus. E é verdade. Nada. E poderia ter sido eu poderia também ter feito a mesma coisa com ele. Então, nós temos que pedir a graça do perdão, por mais difícil que seja, decidir. E Deus nos ajuda. Muitas vezes eu comunguei por esse perdão. Muitas vezes eu fui na adoração ao Santíssimo, perto da minha casa, e pedi a Deus, chorando na frente do Santíssimo, para que Ele me desse a graça do perdão. E Ele deu. Demorou, foi um processo muito doloroso, um processo onde eu tive que me calar. Por isso que eu falo de Maria, porque Maria me fez me calar quando eu tinha vontade de falar. De questionar, né? A mulher tem muita vontade de questionar. Por quê? Por que você, né? E eu realmente, Maria me conduziu a isso. Muitas vezes eu fiquei calada, muitas vezes eu ouvia e ficava quieta, porque ela me conduziu o tempo inteiro. Eu sinto, e hoje ainda é assim, graças a Deus. Então, que hoje, né? Eu tenho que falar com meu marido hoje. Ele participa do grupo de oração, esse que eu participava lá atrás. Ele vai ser servo do Senhor, se Deus quiser. Ele faz... eu esqueci o nome agora. Hoje nós vivemos numa harmonia dentro de casa. Nós rezamos o terço juntos. Meu marido reza o rosário. E eu não estou falando isso por nada, estou falando só para vocês terem uma ideia de como que Deus é capaz de mudar a pessoa. Ele pediu a graça da missa diária. Como dizem, tudo é graça, e tudo é graça mesmo. E nós temos que pedir, e ele pediu a graça, e graças a Deus, perto de casa, muito próximo, antes do horário do trabalho dele, ele consegue as santas missas, reza o rosário. É incrível, assim, ler livros religiosos, ler a Bíblia, a palavra de Deus. E não é só isso, nós não ouvimos só o Evangelho hoje, nós tentamos viver o Evangelho na nossa casa, com o nosso filho. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, que vocês, se vocês estiverem passando por uma situação assim como eu passei, ou mais grave, ou não tão grave, com o filho, com o marido, que seja, que peça a intercessão de Nossa Senhora,
aproveitar que hoje é o dia dela, a festa é dela, e ela vai ajudar. E no tempo de Deus, com paciência, né? Deus vai dar a vitória. Não é fácil o caminho, não é fácil mesmo. Mas Deus honra a palavra. Não nos honra porque nós não merecemos, nada merecemos, né? Nós não merecemos nada, mas pela graça de Deus, pelo amor dele, porque somos filhos amados dele, e ele faz. E quando Deus entra na nossa vida, Deus tira tudo aquilo que desagrada a ele, substitui por coisas essenciais, né? E nos torna pessoas livres, porque muitas vezes nós somos escravos do mundo e achamos que somos livres. E quando estamos com Deus, na verdade, é aí que estamos livres, sem máscaras, sem nada. Que nós possamos hoje, né, pedir a Deus para ter perseverança na oração, paciência, obediência, como eu já repeti aqui, e a graça do perdão. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, tenho tempo ainda? Falar com vocês que, através dessa mudança, da nossa mudança, o nosso filho havia sofrido muito, e a gente não sabia. Então, muitas vezes, o que acontece com a gente afeta o nosso filho. Tem um livro, né, que daqui também do Mosteiro, que fala muito sobre isso, desde a gestação. A criança recebe tudo aquilo, né, que a mulher passa na gestação, passa para o filho. E nosso filho, naquela época, ele ouvia muito as discussões e as brigas. E nós não sabíamos. Quando ele iniciou na escola, com 2 anos e meio, ele demorou a falar um pouco. Então, nós não percebemos. Ele não falava na escola. Ele não falava. Isso aconteceu faz pouco tempo. Ele não falava com ninguém. Não é que ele era tímido. Nós achávamos que ele era tímido. Mas não. Então, nós rezamos, pedimos a Deus para nos orientar, para tirar ele da escola, porque ele não gostava da escola. Porque a escola não soube detectar, não soube ter esse entendimento. E nós também não sabíamos, mas nós entramos em oração, ele mudou de escola, hoje estuda, graças a Deus, para graças a Deus, numa escola cristã, católica. E lá, em um mês, eles perceberam, e eles falaram assim, o Theo, ele provavelmente tem mutismo seletivo. O que é mutismo? Nós não sabíamos o que era isso. Nós achávamos, ele não fala porque ele é tímido, não quer falar. Só fala com a família. Então, mutismo seletivo o que é? Você só fala com as pessoas da sua família. Você sofreu um trauma tão grande na sua vida, que foi o trauma que ele viu, toda aquela situação, que nós achávamos que nós não afetávamos ele. Ele sofria muito, a gente não sabia. Então, quando nós mudamos de escola, com um mês, eles falaram, olha, eu acho que ele tem mutismo seletivo, já aconteceu, né, alguns casos, e ele não fala uma palavra. Então, ele ficou lá durante mais ou menos 2 meses, não falava nada. E ele sofria porque ele falava, mamãe, papai, eu vou falar hoje na escola. E a gente começou a sofrer com aquilo. Aí nós pensamos, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu li muito sobre isso. Quando o Alan chegou em casa, eu lembro que ele estava no grupo de oração, ele voltou. Eu sei que eu fiquei um pouco... Eu chorei, fiquei meio apavorada, mas ele me acalmou e ele falou, calma, nós vamos rezar e vamos pedir a Deus para que mude isso. Então, nós começamos a rezar por aquela causa. Era tempo de quaresma, faz pouco tempo. Rezar por aquela causa, comungar por aquela causa. E fazer adoração, pedir a Deus. E eu me lembro perfeitamente que meu marido rezava o texto da misericórdia, nós rezávamos textos juntos, de Mariano, e rezava o texto da misericórdia de madrugada, às 3 horas da manhã, eu rezava à tarde, nós rezávamos à noite. E tudo, né, e sempre pedindo a Deus e tendo aquela confiança, por isso que eu falo da confiança. Que tudo muda, que Deus tudo pode. Então, nós resolvemos pedir perdão a Deus, nós dois juntos. Fizemos uma oração em casa, mesmo nós temos um quarto de oração. E nós fizemos pedindo a Deus que curasse ele. Que ele não tinha culpa de nada daquilo que tinha acontecido. E eu achava também que eu não tinha, porque eu chorava perto dele, né? Então, eu me confessei. Falei com o padre sobre isso, porque eu achava que eu não tinha... Eu nunca tinha me confessado sobre isso. Quanto mal que eu também fiz, não foi só meu marido. Meu marido também se confessou. Nós pedimos perdão a Deus no texto da misericórdia por tudo aquilo que a gente havia ocasionado nele. E nós aguardamos. No finalzinho da quaresma, já estava marcado com a escola. E esse processo ele é muito lento. A criança não fala e você tem que envolver psicólogos,
dentro da escola, você tem que se envolver, é um processo bem complicado. Muitas crianças que fazem prova até por vídeos, é bem difícil. E nós pedimos essa graça. Era uma segunda-feira, e na quarta-feira nós teríamos essa reunião, que nós já entraríamos com o psicólogo. Meu marido falou, nós não vamos precisar de psicólogo, vamos entregar primeiro a Deus. E aí, numa das orações que o marido fez, houve uma ação do Espírito Santo dentro da minha casa com meu marido. É algo assim que eu nunca vi mesmo. Ele orando, e de repente ele começou a sentir algo e começou a rir e chorar ao mesmo tempo. E sentia aquela graça acontecer. Quando eu fui no quarto, olhei para o Theo, falei, o Theo está dormindo, fui no quarto, olhei para o Theo meio que estava batendo as mãozinhas. Aí depois disso, a reunião era numa quarta-feira, quando foi na segunda-feira, eu fui na adoração Santíssima e pedi a Deus, né? Já sabia que tinha acontecido tudo isso, mas pedi, Senhor, não deixe que meu filho passe por isso, não deixe que eu passe mais uma gestação triste, mais uma gestação difícil. E ele não tem culpa de nada, né? E pedi a Deus, deitei, eu lembro que eu deitei assim no chão mesmo grávida, deitei no chão, pedi a Deus e fui buscá-lo. Quando eu cheguei na escola, as pessoas começaram a me olhar, porque muitas pessoas sabiam, porque eles precisavam de ajuda nesse caso. O que fazer nessa situação? Então, eles falavam entre os professores. Aí uma professora veio, olha, espera um pouquinho que o Theo já vem. Aí eu falei, tudo bem, nem era a professora dele. Aí a professora dele veio até o carro e ela falou assim, eu tenho uma coisa para te falar. Aí eu comecei a chorar. Aí eu falei, eu já sei. Aí ela falou, já sabe? Eu falei, porque achei tão, né? Falei. Aí ela falou assim, ele falou. Ele falou, agora virou um tagarela. De repente, começou a falar, e foi incrível, assim, coisa de Deus mesmo. Eu sei porque é difícil acreditar, né, numa situação dessa, mas é verídica. E ele começou a falar, e de lá para cá, ele mudou, não precisou da reunião. Aconteceu isso na segunda-feira, aí na quarta-feira fez reunião só com a professora, alegre, toda feliz. Ele falou, não, agora o quadro mudou, a coordenadora, sei lá, quem ia participar, não vai mais participar. Então, assim, olha com a força de Deus e a oração dos pais, e o pedido de perdão, por isso que eu falei. E eu ainda falei para o meu marido, eu nunca falei que te perdoo antes de tudo acontecer. Eu falei para ele assim, mas eu te perdoo, precisava de falar também. Eu te perdoo por tudo, e eu agradeço a Deus hoje. Vocês podem não acreditar, eu louvo a Deus por tanto sofrimento, por todas as coisas que eu passei, porque hoje eu sou uma nova mulher, minha família poderia ter me separado, poderia não ter acontecido nada disso, e hoje eu estou separada, porque quantos casais estão separando? Mas não. Pela graça de Deus, hoje é uma nova família, hoje existe muito amor, muito respeito, confiança, podem acreditar. E Deus faz todas essas coisas. Então, eu vim aqui realmente para falar para vocês que eu agradeço muito a Deus por tudo. Agradeço muito a Deus, a Nossa Senhora, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus ainda vai fazer, né, por nós. É claro que, passamos por outras coisas, com família, outras tribulações, mas é diferente com Deus. Lá atrás, nossa, o que nós passamos sem Deus foi totalmente diferente. Então, assim, a gente sempre entrega, pede a Deus todos os projetos da nossa vida a partir de agora. Senhor, é para fazer isso, não é? O que o Senhor quer que a gente faça, né? E Deus vai nos conduzindo, e mesmo na tribulação, mesmo com problemas de família, né, parentes, a gente tem essa fé, sabe, que nós podemos esperar em Deus, que Ele só quer o melhor para nós, Ele só vai fazer o que é melhor. E é isso, eu agradeço a Nossa Senhora, e é isso, gente.